Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Beto Madeira. E só para fazer o registro, primeiramente, dizendo que hoje nós estamos numa segunda-feira, isso mesmo, hoje dia nove de julho de 2018, uma segunda-feira boa. Por que é uma segunda-feira? Porque nós tivemos a alegria de nos acordar no dia de hoje e saber que estava tudo bem. Mesmo com a demanda presente na nossa frente, claro. Porque nós não viemos aqui para salvar o mundo, por exemplo, nós viemos aqui para nos melhorar aqui no planeta Terra. E como é que nós podemos melhorar? Nós podemos nos melhorar tendo a sensibilidade de poder ajudar a humanidade, de poder se envolver com as questões que cabem a nós aqui na Terra como pessoas terrenas, né? Família, política, sociedade de forma geral, tudo isso nós devemos nos envolver. Nos envolver de forma séria. Fazer essas coisas de forma séria, né? Participar da sociedade, contribuir com a sociedade de forma séria, sem paixões. A paixão que nós devemos ter, cada um de nós, em cada estado do Brasil e cada país do planeta, cada um fazendo bem para a sua nação, para o seu povo, para a sua gente, sem prejudicar a terceiro. Isso é que vale. Então, se nós quisermos, de fato, contribuir com a humanidade, é dessa forma que nós devemos agir. Mas só para registrar, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui na linha, através do telefone, um dos coordenadores da Frente Brasil Popular do Estado de Santa Catarina, João Paulo Teixeira. Nós iremos falar um pouquinho sobre a conjuntura política nacional que o Brasil se encontra agora, a conjuntura política estadual e como é que a Frente Brasil Popular ela está se colocando nesse momento aqui na região. E como é que vai ficar, como é que está acontecendo a organização da Frente Brasil Popular aqui na nossa região, no nosso estado e por todo o Brasil. Porque em breve vai ter Congresso Nacional da Frente Brasil Popular e hoje a gente, além de outras questões, nós iremos trabalhar essa questão também. Pois bem. Já tem alguém, Ralho? Já tá tudo certo aí? Pois bem. Como é que é? Gilberto Garcia, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal. Odilon Estrela, seja bem-vindo. Vânio Eftin, seja bem-vindo. Dênio Alfredo, que bom tê-lo conosco. Juscelia Gabriel de Oliveira, que bom recebê-la aqui no nosso canal. Salete Rosa, que bom tê-la conosco. Andréia Zanella Correia, que bom tê-la conosco também. Sayonara Naspolini Bertan, seja bem-vindo ao nosso canal. João Henrique, seja sempre bem-vindo, João. Boa tarde, Beto, a todos os ouvintes. Boa tarde, Gilmar Silva. Foi uma alegria ter outro dia visitado a casa do Gilmar, aqui na cidade de Morro da Fumaça, e ter batido um papo com o Gilmar. Grande abraço. Uma pessoa alegre, uma pessoa para frente, voltado para o futuro. Grande abraço, Gilmar. A única coisa que eu não gostei foi a porta. Como é que é? A única coisa que eu não gostei foi a porta. Por que tu não gostou da porta? Porque ela não foi muito com a minha cara. É? Ô Gilmar, o Ralho está dizendo que a tua porta aí da tua casa não foi muito com a cara dele. Então, o Ralho não gostou muito aí da tua porta. Mas foi uma alegria ter te conhecido, Gilmar. Foi muito bom. Arlise Panhan, seja bem-vinda. Jéssica Juliano, que bom tê-la conosco. E Antônio Barbosa, que bom tê-lo conosco também. Gente, você aí que está nos assistindo agora, que está no nosso canal, mesmo sem muitas vezes fazer comentário, compartilhe o nosso canal com seus ouvintes, é isso mesmo, com seus internautas. Compartilhe, é isso mesmo. Pede para que eles compartilhem também, para que a gente possa, dessa forma, levar as informações o mais longe possível. Silvana da Soler também, que bom tê-la conosco, é sempre uma alegria. Pois bem, acabou-se então para o Brasil a Copa do Mundo, não está mais no páreo, podemos dizer assim.
O Cauã já comentou essa tarde sobre a Copa do Mundo, sobre os jogos, enfim, o Cauã que foi mais um brasileiro decepcionado com a Copa do Mundo, é um garotinho ainda, tem muito que sofrer ainda, né? Tem muito que sofrer aí como torcedor da Copa do Mundo, então, da seleção brasileira, mas esperamos que dentro desse sofrimento aí de muitos brasileiros e muitas brasileiras venham as alegrias que aí, no meio do caminho, no meio desses vai e vem, acontecem também muitas alegrias. E como eu falei, terminou a Copa do Mundo, a seleção brasileira, ela não foi vitoriosa, mas nós temos aí uma seleção para a gente montar. Verdade. Everson Policarpo, um grande abraço para você, seja bem-vindo. É uma grande seleção para a gente montar, que essa seleção vai jogar no Brasil por 4 anos. Isso mesmo. Essa seleção ela é composta de um presidente da República, de senadores, de deputados federais e estaduais, de governadores, enfim, de um timão aí que é preciso ser montado. Mas é preciso escolher a dedo. Nós não podemos colocar para jogar qualquer um, como foi feito na última eleição. Tanto é que hoje nesse time chamado, né, nessa ala brasileira chamada Congresso Nacional e Presidência da República, aí vai jogando muito mal, está sendo jogado muito mal, né? O time está jogando mal, o time brasileiro. Quem faz as leis, pode dizer até que nós não fizemos aqui a lição de casa. Nós precisamos fazer a lição de casa. Eu acho que o maior erro nosso foi não ter pensado em quem nós iríamos eleger para fazer essa seleção. Nós elegemos qualquer um jogador, né? Que ia lá para o Congresso Nacional e fazia as políticas, né? Dar as jogadas, mas essa jogada está sendo solo, né? Cada um está seguindo uma carreira solo sem pensar naqueles que o ajudaram a levar para lá. Cada político, a maioria dos políticos brasileiros estão pensando em si mesmo. Claro, jogam para eles mesmos. E às vezes a gente pensa que só tem lá fora. Não, às vezes na nossa região, por exemplo aqui, tem muitos desses jogadores traíras, né? Que traem, lesa a pátria. E nós não podemos permitir. Nós não podemos... Aqueles que são bons, temos que reelegê-los. Eu não digo só no Congresso Nacional, mas também aqui no governo do Estado também. Isso mesmo, na Assembleia Legislativa também. Né? Então são diversos jogadores que nós elegemos mal, muito mal. Não escolhemos bem. Né? Não escolhemos bem. Mas não foi nem porque nós erramos... pensando em acertar, não foi isso. É que nós, de fato, não selecionamos. Simplesmente jogamos de qualquer jeito. Aí dá no que dá, né? Uma quadrilha de lesa pátria lá em cima. E aí nós temos também, para ajudar ainda no Congresso, no Judiciário também, no sistema de justiça do Brasil, aonde vai tem lesa pátria aqui e ali, tem pessoas malfazejas, tem muita pessoa boa, é verdade, tem, mas tem muita gente ruim. Muita gente ruim. Eu acredito, com toda a sinceridade, que a maioria do judiciário são pessoas boas, mas tem umas maçãs podres ali dentro que acabam com isso. No Congresso Nacional já é diferente. A maioria, nós sabemos em quem votaram, em quem estão votando, em quem estão apoiando. Né? O desmonte das riquezas brasileiras passa tudo pelo Congresso Nacional. Ou pelo menos a maioria deles, né? É bem verdade que tem muita coisa que o governo federal, o governo Temer, baixa por decreto, vai lá e negocia, fecha a conta e passa a régua. Né? Só que o Congresso Nacional fica ouvindo, não faz nada, não se movimenta. Aqueles representantes, isso mesmo. E aí o que nos leva a pensar? Como eles não tomam nenhuma atitude vendo o Brasil sendo desmontado do jeito que está sendo, não há como pensar diferente. Nós temos que pensar que, de fato, são quadrilheiros, que estão juntos, que fazem parte. E aqueles juízes que jogam nesse time também fazem parte. Aqueles que fazem parte do judiciário, aquela equipe do judiciário, lesa pátria, também são pessoas malfazejas. E nós precisamos de um país melhor. Agora, o Congresso Nacional tem o poder de intervir, inclusive no judiciário. Porque é o Congresso Nacional que faz as leis.
O judiciário executa as leis que são aprovadas na Constituição, na Constituinte. Então é importante saber que nós temos um Congresso Nacional omisso, distante, lesa pátria, um Congresso Nacional que não são todos, mas é a maioria, que estão, de fato, a serviço do capital especulativo, do capital estrangeiro, de outros países, e não amam de forma alguma o nosso país. Não amam, não têm o mínimo sentimento conosco, conosco, brasileiro, com todos os brasileiros. Porque é preciso, no mínimo, o Congresso Nacional poderia dizer o seguinte, olha, nada disso. Nada disso, primeiro, antes aí, presidente, seja lá quem for, departamentos do governo, não. Primeiro tem que passar aqui no Congresso, vamos discutir e nós queremos votar. Mas não, o Congresso está omisso e quando eu me omito de alguma coisa é porque eu sou conivente com aquilo. Então não tem o que discutir. Agora, gente, falando um pouquinho aqui, você já sabe, né, que eu vou falar da questão do judiciário, do solta Lula e prende Lula, né? Solta Lula e prende Lula. Não quero nem entrar na questão do mérito de você aí. Eu, na minha opinião, tem gente muito piores. Quer dizer, gente muito piores não. Tem gente malandra aí solta. O Lula até agora não se ouve falar, só há fake news, a conversa, a bate-papo, a pessoas raivosas, pessoas partidárias raivosas, mas ninguém tem uma prova concreta de que o apartamento era do Lula, se é que é isso agora que está sendo pressionado, porque isso já caiu por terra, a partir do momento que aquele grupo de sem terra lá, sem teto, invadiram lá o local e viram que o apartamento está todo desmontado. Estava lá, não tinha elevador, como disse que tinha. O investimento que foi feito lá dentro foi mascarado. Quer dizer, não tinha nada. Então, alguns do judiciário, como Sérgio Moro e companhia, alegando que tinha gastado uma fortuna lá. Ora, ou a fortuna que dizem que o Lula gastou lá dava para construir 10 apartamentos. Né? Não, como é que ia fazer uma reforma de um simples triplex, lá, um apartamento no triplex, né? Pois bem, gente. Mas saindo desse mérito aí, eu não quero falar porque eu acho que, eu tenho certeza absoluta, tem muita gente que deveria estar preso e não estão. E só o fato do Lula ter mais, em todas as pesquisas mostram, ter mais de 50%, ter mais, o voto, tem voto mais que 50% do eleitorado. Voto no Lula, ele tem voto para eleger, por exemplo, de se eleger no primeiro turno ainda. Isso é uma prova, queira ou não, tem que admitir, não tem como. Pode até dizer que não gosta do Lula, pode xingar, mas essa é a grande verdade. A maioria do povo brasileiro estão com o Luiz Inácio Lula da Silva. Estão com ele. Ah, Beto, não quero nem que você faça avaliação sobre mim, mas faça avaliação sobre as pesquisas que estão mostrando aí. Pois bem. E aí, nesse final de semana, também não quero nem entrar nos detalhes aí, vai lá um promotor, não quero nem citar o nome aqui dos promotores, vai lá um desembargador, e dá uma liminar soltando o Lula, argumentando por que deveria soltar, e de repente um outro desembargador, com a intervenção de Sérgio Moro, dizem que não pode soltar Lula, que Lula tem que ficar na cadeia. Aí o desembargador novamente manda soltar. E aí, novamente, essas pessoas intervêm. Até esse imbróglio que ficou o dia todo, nós não vimos ali. A questão mais notável não foi nem a questão do Lula ter solto ou não, foi a questão da desorganização do judiciário brasileiro, das contradições, a falta de respeito, porque aquele juiz ali que estava plantonista ali, olha, se eu estou de plantão, porque eu tenho autoridade, não é verdade? E como é que um outro pode vir? Não, mas poderia até no outro dia, ou quando voltasse o outro juiz, mandar prender de volta, não tinha nenhum problema. Ficasse 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3 dias preso, sem nenhum problema. Mas, 1, 2, 3
Nunca houve esse afronto antes no Brasil, desembargador contra desembargador, juiz contra juiz. Ou seja, a primeira vara mandando na quarta vara, uma bagunça total, um poderio, quer dizer, uma casa da mãe Joana, né? Virou a casa da mãe Joana. O cara lá manda soltar e o outro lá diz que não. Aí manda soltar, o outro lá diz que não. Isso é uma prova de que ninguém mais respeita lá. Abrindo procedente aí, ó, para daqui a pouco soltar e voltar, soltar e voltar, soltar e voltar. Uma bagunça generalizada. Até mesmo porque aquele plantonista ali, aquele juiz de plantão, ele estava no horário dele de aceitar a liminar, né? De dar autorizar a soltura do Lula ou não. Ele estava naquele período, mesmo que depois, quando ele saiu do plantão, que era só no final de semana, tivesse que o Lula voltar novamente, o Luiz Inácio Lula da Silva tivesse que voltar para a prisão de novo. Não tem nenhum problema. Mas aí, cumpra-se a lei. O problema é que já percebemos que não há mais lei para nada, né? Olha bem você aí que está me ouvindo. Daqui a pouco, se nós aceitar o que está acontecendo, pensa que está muito longe? Nós pensamos que está muito longe isso? Está muito próximo, porque qualquer juiz de qualquer vara, até aqui na nossa região, em qualquer canto, daqui a pouco ele vai olhar para você e vai dizer que não gosta de você, está ferrado. Ou do seu filho, ou do seu irmão, ou do seu parente. Por quê? Porque tem exemplo lá de cima. A bagunça, ela vem como cascata de cima para baixo. Eu estava conversando com um advogado, amigo meu, e ele me falava sobre isso. Não vou citar aqui o nome do advogado. Ele dizia o seguinte, olha, virou bagunça nacional. O judiciário virou bagunça nacional. Porque agora ninguém tem mais segurança. Até uma pessoa séria, idônea, trabalhadora, pode a qualquer momento estar sendo enquadrado sem nenhuma razão. Quem sabe até porque, ainda mais agora nessas redes sociais, né, que todo mundo gosta de falar o que quer, dizer o que quer, pintar o caneco. Daqui a pouco alguém vai não gostar da cara de alguém, vai falar mal, bobagem de alguém por aí, um juiz desse que é meio influente lá, já gosta, tem amizade com um amigo lá, vai defender um amigo e botar você em cana, né? E quem diz que tira? Depois até pode tirar, porque agora virou, parece que agora vai ser assim, né? Um tira, outro solta, um solta, outro bota, prende novo, solta, prende, solta, prende, solta, prende. Né? Vai ser assim daqui pra frente. Vai ser assim. Virou bagunça nacional judiciário. Era isso que a gente mais teme. É isso que a gente não quer. Agora, uma coisa é verdade, né, gente? Esse pessoal aí, inclusive esse juiz que deu habeas corpus aí, deu a liberdade pro Lula aí, até o Alexandre Frota, gente, ameaçando, cheio de um cara ali que viveu a vida toda da pornografia, gente. O cara agora é comunista, o cara agora é o dono da verdade, o cara agora ameaçando o próprio desembargador, porque está a serviço aí dessa turma aí. O cara agora ameaçando com palavras, ele e outros fuzil de cachorro aí, estão aí ameaçando, porque não deveria ter feito, porque olha bem. Meu Deus, vê só a bagunça. Até o Alexandre Frota. Até o Frota agora. Cara que vivia fazendo filme pornô, aquela bagunça toda, a vida toda escangalhada. Agora o cara é o cara. Porque tem coragem de falar, provavelmente está sendo pago, né? Tem coragem de falar mal desse daquele, tem costa quente aí, está sendo protegido e agora é o dono da verdade, né? Espero que daqui a pouco um grupo aí de raivosos também, igual alguns aí que defende homofóbico, que defende políticos que batem em mulheres, políticos que defendem que o salário da mulher seja menor, políticos que não gostam de negro,
político que diz que tem que matar 30 milhões de brasileiros e aí até eu entro nessa, então vou ser fuzilado também, porque morrer 30 milhões de brasileiros para poder melhorar o Brasil. Aí daqui a pouco vai ter gente aí também, né? Então, fazendo isso também, tudo nesse grupo aí também. É uma barbaridade, gente, é uma coisa generalizada. O que tem aí, Rani? Flávio Ferreira, boa tarde. Ângela Maria Frelo, boa tarde, muito obrigado pela sintonia. Luciana Bastos, seja bem-vinda. Terezinha Bataglin, seja bem-vinda ao nosso canal. Alcir Caetano, seja bem-vindo. Valcenir Salvão Bittencourt, seja bem-vindo. Helenita Costa, que bom tê-la conosco. Nélio Tomás Alves, seja bem-vindo também ao nosso canal. Lidorvina João Crispim, que bom tê-la conosco. Cleusa Borim, que bom tê-la conosco. Nós estamos falando aqui, se o Lula deve ou não, até quem está falando aí? Ô Nélio, de repente tu tens até razão. Mas eu queria que alguém me apresentasse alguma prova verdadeira, Nélio, sabe? Não estou aqui nem discutindo se tem razão ou não. Não é esse o caso. Mas alguém que dissesse assim, algum juiz chegasse lá e mostrasse, olha, está aqui a prova, um comprovante real. Agora, suposição não dá, né, Nélio? Não dá. Daqui a pouco você vai fazer uma suposição e eu vou ter que ser preso por isso? Eu vou fazer de você e você tem que ser preso por isso? Mesmo que tem alguma coisa que indica, porque eu ouvi o cara lá dizer. E outra coisa, todas as testemunhas contra o Lula, todas as indicações contra o Lula para levar ele à prisão, foi baseado na revista Veja e no Globo e na Rede Globo. O que é isso? O juiz Sérgio Moro cita a todo momento, que eu li por cima, não entendi muito bem, mas conversando aqui com alguns juristas aqui, inclusive trouxe aqui juristas importantes como o Fábio Colonetti, que esmiuçou esse relatório de condenação do Lula. Fábio Colonetti, que é um dos grandes juristas aqui do estado de Santa Catarina, né, dizendo que até agora não encontrou e era importante que alguém mostrasse alguma prova. Né? Então não podemos ficar supondo ou achando, é preciso ter certeza absoluta. Agora, se você me dizer que ele está preso aí por perseguição política, eu concordo com você. Não tem nenhum problema, é assim. E se você me disser que ele roubou alguma coisa, eu gostaria com sinceridade que você me apresentasse alguma coisa, porque eu também quero ajudar você a divulgar que o Lula é ladrão. Eu quero que você me mostre uma prova, que alguém mostre, porque eu também quero estar com você. Sabe por quê? Para acabar com esse imbróglio de uma vez, entendeu? Porque é inocente, né? Que seja culpado de uma vez. Mas não podemos culpar ninguém, condenar ninguém sem nenhuma prova concreta, baseada em Rede Globo e Revista Veja, em fake news, em rádios tendenciosas aí que sabe que um eventual governo de esquerda aí, essas emissoras vão ter que dividir esse pão que elas ganham com pequenas rádios, inclusive rádios comunitárias, TV comunitárias, e eles não querem isso. Então, eles estão do lado do poder. Se vê a história aí, desde a época lá do passado, desde o início da Rede Globo, a Rede Globo iniciou justamente com o apoio do Congresso Nacional e do militar. Começou lá atrás, tem toda uma história aí. E aí hoje nós temos a revista Veja, que é do mesmo grupo. Nós temos aí a Abril, também, que era americana, veio para o Brasil, já quebrou, fechou, não está mais aí. Mas é tudo do mesmo grupo. Essas revistas todas aí. E os caras pintam e bordam nesse Brasil. Eu não concordo. Eu até acho que nós temos que cobrar, seja de Lula, seja de quem for. Nós temos que ter certeza. Não dá para condenar a pessoa. Não é só o Lula, gente. Não é só o Lula. Seja lá qual for uma pessoa, qualquer pessoa. É preciso ter provas concretas. É isso que diz a lei. Prove. Na verdade, não é nem o Lula que tem que provar. É a lei que tem que provar não somos nem nós que temos que provar. Esqueci, tirando aqui um pouquinho lá do foco do Lula para nos colocar. Não somos nós que temos que provar que somos inocentes. É a justiça que tem que provar que nós somos culpados. Mas como é que ela tem que provar? Com fatos.
Nós não precisamos ser inteligentes, ser um grande expert em leis. É fato. Né? Tem aqui esse chapéu aqui, ó. Ah, o Beto estava usando o chapéu. Ah, da Copa do Mundo. O Beto estava usando o chapéu porque ele está com o chapéu na cabeça. Bom, agora, ó, o Beto está nesse momento usando o chapéu na cabeça. Aí alguém vai falar pro outro lá, o Beto estava usando. E daqui a pouco é crime usar chapéu na cabeça. E alguém vai chegar lá e vai entrar com uma medida na justiça, um pedido de justiça de prisão do Beto, porque o Beto estava com o chapéu que não podia. Só que o Beto não estava com o chapéu, mas todas as evidências, né? E por convicção, o Beto estava usando o chapéu, mesmo que não estava, ele estava, e vai preso, e deu pra bola. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Aí nós nós estaremos colocando o carro na frente dos bois. Não devemos de forma alguma. Tem que ser punido todas as pessoas, o malfazeja, quem rouba. Agora, vê só, o Lula está preso, né? Vamos lá, o Serra. O Serra com desvio de 20 milhões de dólares em contas comprovadas. Não foi nem chamado para julgamento. Está lá o Aécio, com todas aquelas gravações que eu não preciso falar, todo mundo viu. O cara não foi nem chamado ainda para depor. O cara não foi nem chamado. Está lá o Alckmin. Foi aquele outro lá, aqueles outros com mala. Os caras estão soltos, estão livres. Você entende o que eu quero dizer? Você entende o que eu estou querendo dizer? É nesse sentido que nós temos que ter. Não é ser moralista, não devemos ser moralista, ser o senhor da verdade, ser o dono da verdade. Mas nós merecemos respeito. Nós merecemos cada cidadão, não importa. Agora o que mais mata a gente, sabe o que é? Gente, é a questão de ideologia, ou não seria ideologia, o fanatismo, seja ele religioso ou político, é que destrói. É que destrói qualquer pessoa. Você estava vendo aí, nós estamos passando aí, a todos vocês, todos os dias pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, nós estamos apresentando aqui na TV Sul, pelo Facebook, lá pelo nosso canal www.tvsul.com.br e também pelo YouTube. Nós estamos apresentando a história dos países latino-americanos. Brasil, as guerras que aconteceram no passado, a história do Brasil, a história da Argentina, a história do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, de Cuba, enfim, do Chile, Peru. Começamos hoje. Gente, o que pessoas que morriam, mulheres que morriam, homens que morriam, por nada, inocentes, sem nenhuma razão de ser. Porque sempre existiu um sistema governamental, um sistema político e um sistema judiciário que não olha para o seu povo. Que não olha para o seu povo. Que não olha. Que vive com o dinheiro do povo e não olha para o povo. E o pior, um povo que não consegue, ainda não compreendeu os seus direitos. Um povo ainda que vai atrás de fake news, um povo inseguro, que ouve alguém dizer alguma coisa, já acredita, e ela fica acreditando até que alguém diz ao contrário. Mesmo assim, depois para tirar aquela imagem negativa não é fácil. Mas um povo que acredita muito no que as redes sociais falam. As redes sociais virou uma bagunça generalizada. Todo mundo diz o que quer, todo mundo fala o que quer e todo mundo acredita. Estava hoje ouvindo aí essa questão das vacinas, né? Você sabia que cada dia que passa diminui mais o número, a porcentagem de pessoas que vão fazer as vacinas que acabaram com as mortalidades em massa, que devastavam comunidades, já está começando a voltar o sarampo, a catapora, sabe por quê?
Porque nas redes sociais, e aí estava falando hoje o secretário regional Fernando de Favre, estava comentando hoje, estava ouvindo a reportagem dele, ele dizia o seguinte, olha, depois com essas bobajadas nas redes sociais, onde todo mundo acredita em tudo quanto é coisa, isso aí ninguém está mais querendo fazer vacina, está diminuindo. As pessoas não estão indo mais cuidando das suas responsabilidades, a tendência é voltar às doenças. E aí a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, né? A culpa é de Deus. Ah, tudo na mão de Deus, né? Então, gente, nós temos que selecionar aquilo que nós assistimos. Nós temos que selecionar aquilo que nós vemos, né? Nós temos que selecionar pessoas. Estamos esperando o João Paulo, que ainda não ligou. Daqui a pouquinho liga pra gente. Estamos aqui esperando. Enquanto isso, estamos dando um tempo aqui, fazendo um bate-papo com você. As pessoas... será que não ligou já? Aí? Não estou aí? Não ligou? Pois bem, eu acho que agora o João está ligando aí para a gente. Então, as pessoas estão... Pode atender? As pessoas estão... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho aqui. Opa! Agora sim, eu acho que... Opa, agora não. Acho que o rádio... Alô, João? Vamos lá, eu acho que sim, eu acho que o João está na linha conosco. Então nós temos que parar de ser hipócritas. Acreditar em tudo que... Beto, mas tu está na rede social, não é para acreditar. Seleciona. Eu procuro muito selecionar aquilo que estou falando aqui, para não falar bobagem para você. Quando falar para você aqui, falar com autoridade para que você acredite. Mas você tem que selecionar. Tem muitos canais bons aí que falam coisas boas. Vamos lá, então? Está conosco agora o João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, que hoje está morando na Praia do Rincão, mas que é o representante aqui no estado de Santa Catarina. Boa tarde, João. Boa tarde, Beto. Boa tarde aos seus ouvintes. João, vamos falar um pouquinho antes da gente entrar aí. Eu queria ouvir de você essa desorganização do judiciário, mas antes eu quero conversar com você um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Frente Brasil Popular, como é que ela está organizada e como é que ela se prepara para momentos que estão vindo aí para frente, inclusive proposta para as eleições que estão vindo aí, João. Bem, Beto, a Frente Brasil Popular, ela se organiza e cresce no Brasil inteiro. Lideranças dos movimentos populares, seja do movimento sindical, de igrejas, de associações de moradores, movimento de mulheres, movimento negros, portadores de deficiências, LGBT, moradia, cortiços, favelados, enfim, todos os movimentos sociais e populares estão se articulando em torno da Frente Brasil Popular. É evidente que há estados onde o movimento social é um pouco mais organizado, em outros, nem tanto. Nós aqui em Santa Catarina temos um nível de organização que a gente pode qualificar como um nível médio de organização. E estamos fazendo o nosso papel, a nossa parte. Estamos chamando as pessoas para que, juntos, reunidos, a gente possa debater sobre o momento que a gente está vivendo, analisar com todo cuidado, com toda responsabilidade, o momento presente, fazendo um diagnóstico mesmo, né, como faz um médico de um paciente, né, analisando a sua situação, a sua condição, fazendo uma boa leitura, para que a partir dessa boa leitura, dessa compreensão, se dá o remédio certo, o remédio adequado para o problema que aquele paciente está enfrentando. E hoje o Brasil se encontra numa situação de doença extremamente grave. O Brasil está na UTI. O Brasil, enquanto nação, está caminhando para o seu fim. As suas riquezas estão sendo entregues para o capital internacional. Estamos perdendo a nossa soberania. Já não temos tanta importância no mundo lá fora, como éramos respeitados até bem pouco tempo atrás. Os direitos dos trabalhadores foram todos arrancados, direitos históricos, foram arrancados, né, às duras custas, né, de lutas dos trabalhadores durante décadas e décadas.
a redução dos direitos individuais, seja das mulheres, dos negros, da juventude, tudo isso está se exaurindo, está desaparecendo. Estamos deixando de ser um país, uma nação, para sermos de novo um quintal, sermos de novo uma colônia. E é com essa compreensão que a gente chama homens e mulheres, a juventude de um modo geral, para que a gente reflita sobre esse momento e juntos a gente possa apresentar a alternativa para tirar o nosso país desse quadro terminal em que estamos passando. João, a Frente Brasil Popular ela tem um congresso nacional, claro, começando agora na esfera regional, depois estadual e depois nacional. Como é que está sendo comprometido esse calendário? A princípio havia um calendário pré-estabelecido, mas a coordenação nacional reunida com representação das lideranças nos estados avaliaram que era importante adiar esses congressos nos municípios, no estado e a nível nacional, para que a gente pudesse envolver mais a sociedade na participação desses congressos a nível de município e estado. E é isso que está sendo feito, mas durante esse ano ainda já aconteceram, Congresso do Povo em vários municípios do estado. Mas nós temos um prazo para os encontros municipais até setembro desse ano. E depois, até novembro ainda desse ano, o Congresso do Povo a nível estadual. E fevereiro do ano que vem deve acontecer o Congresso do Povo a nível nacional, onde queremos reunir no Maracanã milhares e milhares de pessoas para que a gente possa fazer, então, uma leitura de como o Brasil se encontra e quais são as saídas que a gente apresenta para o nosso querido Brasil. João, quais os movimentos, claro que não dá para citar todos, mas os movimentos, ou quem pode participar da Frente Brasil Popular no Congresso do Povo? Beto, todas as pessoas que atuam ou são solidários com a luta das mulheres, todas as pessoas que atuam no movimento negro ou sejam solidários ao movimento negro, todas as pessoas que atuam no movimento de juventude ou são solidárias com a sua luta. Enfim, todas as pessoas que integram qualquer tipo de movimento de luta ou que são solidárias a esses movimentos, movimento sindical, movimentos pastorais, movimentos eclesiais de um modo geral, todas essas pessoas são convidadas a participar. O Congresso do Povo é aberto a todas as pessoas que querem pensar um país para a maioria da população, para os pobres, para os negros, para a juventude, para as mulheres, para os LGBTs, para as pessoas que amam, para as pessoas que não têm preconceito, para as pessoas que querem partilhar a riqueza produzida pela grande maioria. Então, o Congresso do Povo é aberto a todos e a todas que são solidários na construção de uma sociedade justa. É lógico que o Congresso do Povo não está aberto àquelas pessoas que concordam com tudo isso que está aí, com toda essa empulhação política que está aí, qual seja, aqueles que concordam com a retirada de direito dos trabalhadores, aqueles que concordam que a riqueza do Brasil sejam entregue aos interesses internacionais, aqueles que defendem a tese de um Estado mínimo, aqueles que defendem a tese da terceirização do serviço, aqueles que defendem a ideia que negro é menos que o branco, que mulher é menos que homem, que juventude é menos que adulto. Esses não têm espaço na Frente Brasil Popular. O lugar deles é no MBL, é no Vem Pra Rua, é assistindo a Rede Globo, é perdendo o seu tempo lendo os jornais locais, na sua maioria, que nós temos aqui na região. As pessoas que querem conviver com a mentira, com a corrupção, com a sacanagem, que são a favor da continuidade da prisão do presidente Lula, essas pessoas não são convidadas para vir, para estar no Congresso do Povo. Agora, todas as outras pessoas, mesmo que sejam de direita, mesmo que sejam conservadores, mas que reconhecem que houve um golpe nesse país, que houve
uma retirada de direitos, que houve um enfraquecimento da nossa sociedade e que nós perdemos força aqui dentro e lá fora, esses todos têm perfil e são nossos convidados especiais para que participem do Congresso do Povo, para que juntos a gente possa construir, repetindo, um projeto para a nossa nação. Aham. João, ontem nós tivemos no nosso país um momento que talvez nenhum de nós, como cidadãos, gostaríamos de ver, que é uma das entidades mais importantes do nosso Brasil, ou seja, de qualquer nação, que é a questão do judiciário, num desencontro, numa lambança, numa falta de responsabilidade com as autoridades. Algumas pessoas do próprio judiciário, primeira vara, predominando em cima da quarta vara no judiciário, uma bagunça total. Como é que você viu isso ontem nessa questão da liminar que soltou, que dava a liberdade a Lula? Pois é, Beto e ouvintes, telespectadores da RS Sul, né? Fica claro, né? O que houve ontem deixa assim claro, desnuda, deixa sem roupa todo o poder golpista que articulou a retirada da Dilma, que articulou que articulou a prisão do presidente Lula e que tinham como objetivo, fazendo isso, entregar as nossas riquezas ao capital internacional, destruir o nosso Estado, acabar com as políticas públicas e destruir, retirando todos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Assim como excluir também a juventude do processo de formação, de educação do nosso país. Então, aquilo que a gente dizia antes de tirarem a Dilma, infelizmente está acontecendo assim, para e passo. O que houve ontem foi isso, então. Foi caiu a cortina, saiu a fumaça, está a olho nu o golpe. E eles não têm mais, Beto, o que fazer. Cada dia que passa, cada dia que eles mantêm o Lula na cadeia, aumenta o grau de dificuldade deles de continuarem sustentando esse golpe. E, em contrapartida, aumenta o número de pessoas na sociedade, e principalmente na base da sociedade, que começa a compreender a grande sacanagem que foi feita a partir da retirada da presidente Dilma, né, da presidência da República. Eles não têm mais o que fazer. E agora começa o conflito entre eles mesmos. Porque ninguém respeita a lei. No judiciário, ninguém está respeitando a lei. Eu não sou um advogado, não sou da área jurídica, mas conheço muita gente que é dessa área e tenho lido muito, como nós todos, a maioria dos brasileiros, temos acompanhado muito esse debate sobre legalidade, se Lula deve ser preso, manter-se preso, se deveria ser solto. É quase que falar sobre a seleção, né? No Brasil, todo mundo virou técnico, né? Todo mundo entende de futebol. E essa história do judiciário, dado o tempo exaustivo que isso tem ocorrido através dos grandes meios de comunicação, as pessoas acabam se apropriando, né, dessas informações, desse viés jurídico, que antes era um privilégio de alguns, agora passa a ser uma coisa de domínio público. E o que a gente viu ontem foi o quê? Um juiz de primeiro grau, no caso o Moro, que não tem mais nenhuma responsabilidade sobre o processo que trata da prisão do Lula, ele, de férias, dando ordem à Polícia Federal para que não obedeça à decisão de uma corte superior, da segunda instância. Porque o TRF4 é uma instância superior o primeiro grau de poder do judiciário. O juiz é a primeira instância. O processo do Lula hoje, ele ocorre na segunda e terceira instância. Então não cabe mais ao Moro e mais nenhum juiz de primeira instância dar pitafa sobre o processo do Lula. Mas o que é que ocorre? O Moro
como o Dallagnol, e uma parte do Judiciário, uma parte da Polícia Federal, uma parte do Ministério Público, eles se comportam como cabos eleitorais do PSDB. Eles se comportam como cabos eleitorais partidários. O trabalho deles não é fazer justiça. O trabalho deles é estabelecer um processo de perseguição do presidente Lula, um processo de perseguição do PT, um processo de perseguição da esquerda e um processo de perseguição sobre os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Porque o que eles fazem e estão fazendo é entregar o Brasil, aquilo que é nosso, para o capital, para o grande empresário internacional. Então, esse tem sido o papel, esse tem sido o desafio, a tarefa que os Estados Unidos, o grande empresariado estadunidense principalmente, deu à parte do judiciário, né, que é de fazer, destruir toda a nossa indústria nacional, entregar as nossas riquezas e, como disse lá no início da nossa entrevista, querem transformar de novo o Brasil numa colônia, numa terra de ninguém, onde antes eles vinham e roubavam o pau-brasil, roubavam pedras preciosas, né? E agora querem de novo a gente colônia para continuar roubando as nossas águas, o nosso petróleo, as nossas terras, as nossas florestas, enfim, tudo aquilo que faz desse país um dos países mais ricos do mundo. Não é por nada que quando o Lula pegou a presidência da República, tirou o Brasil, né, da categoria de 12º país no planeta para a 6ª economia no planeta. Quer dizer, presta atenção, da 12ª para a 6ª principal economia no planeta. Nós já estávamos disputando a 5ª posição com a Inglaterra. Quer dizer, nós ficaríamos na 5ª posição em termos de riqueza nacional comparado com os outros países. Acabaram com tudo isso. Hoje, a gente acompanhou poucos dias atrás o vice-presidente da República estadunidense vir aqui no Brasil, dar um pito no Michel Temer, dizer que não quer saber mais de brasileiro lá nos Estados Unidos e que ele desse um jeito de ir lá pegar as criancinhas brasileiras que estavam engaioladas, que o governo americano engaiolou, separando dos pais. Então é isso. Nós viramos piada, nós viramos chacota. E viramos chacota por quê? Porque nós temos um judiciário que está a serviço do interesse dos grandes. Nós temos um judiciário que não busca a justiça. Nós temos um judiciário que sempre, não é de agora não, sempre buscou os interesses dos grandes. Não é por nada que o povo diz que existe justiça para quem tem dinheiro. E isso é verdade. Porque foi o Aécio Neves que pediu 2 milhões de reais para os Batista. Não foi o Lula que pediu 2 milhões. O helicóptero com 500 quilos de cocaína que foi encontrada era do Aécio e da turminha do Aécio. Não era um helicóptero do Lula. Mas a turma dona do helicóptero, os amiguinhos do helicóptero, continuam soltos. Quem está preso é o Lula. O Lula, disseram, foi condenado, segundo o Moro, porque ganhou 1.250.000 só na instalação de um elevador privativo. Ora, hoje se sabe que o dito apartamento sequer elevador tem. Então, onde que foi gasto 1.250.000 na instalação de um elevador privativo no apartamento que era propina para o presidente Lula? Então, essas coisas estão colocando o judiciário no descrédito cada vez maior e, ao mesmo tempo, eles vão demonstrando o desespero deles e a incapacidade que eles têm de manter tudo isso, manter toda essa armação. E não é contra o Lula, porque o Lula apenas ele é uma síntese, ele representa o interesse da maioria da população, porque o que eles fazem com a prisão do Lula, na verdade, é impedir que a gente volte a ter uma vida legal, que a gente volte a ter bons salários, que a gente tenha direito, que o petróleo seja explorado para beneficiar os brasileiros e não a Exxon, a Shell
e outras empresas multinacionais que exploram o petróleo no mundo inteiro, e para explorar o petróleo no mundo inteiro, onde eles podem fazer armações como fizeram aqui no Brasil, tudo bem. Onde eles não podem fazer armação, eles soltam bomba. Eles destroem países, eles destroem populações inteiras para ter hegemonia, para ter o controle sobre essa riqueza importante que é o petróleo. João, estamos conversando com o João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, aqui da região sul de Santa Catarina, mas é da Frente Popular do Estado de Santa Catarina. João, para a gente fechar aqui, a gente está percebendo o que está acontecendo. Parece que quanto mais o Lula fica preso, parece que quanto mais essas afrontas acontecem contra o Luiz Inácio Lula da Silva, mais ele cresce nas pesquisas. E que fenômeno é esse? Não, o Beto, ouvinte, telespectadores, essa é a demonstração mais clara do apoio da população brasileira na defesa dos seus direitos, na defesa dos seus interesses. Quando a população se manifesta como tem se manifestado, e vai se manifestar cada vez mais, com mais força. Eu queria até abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Eu tenho o hábito de fazer o abastecimento do carro num determinado posto aqui em Criciúma. E faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho conversado com um dos frentistas ali, que é um dos coordenadores dos frentistas nesse posto de gasolina, e ele tem sido sempre muito reticente, muito desconfiado, achando assim, não, João Paulo, mas eu acho que tem problema sim, ele deve ter roubado alguma coisa assim, porque senão não ia estar acontecendo tudo isso, porque, sei lá, a justiça, são juízes e tal, né? E de sorte, gente, que eu até já estava desistindo de conversar com esse trabalhador sobre política, porque cada vez que eu conversava com ele, ficava claro assim, que ele não acreditava muito que o Lula e que o povo brasileiro que estão pagando a conta, estão sendo perseguidos, que o Brasil está em leilão e tal, né? Então, quando abastecia por último, eu já nem dava muita importância em fazer discussão com esse meu conhecido, quase amigo. Gente, hoje de manhã eu passei por aquele posto para abastecer, e esse mesmo moço, com quem eu conversei várias vezes sobre política, não foi ele que me atendeu, mas a hora que ele viu que era eu, ele me procurou e ele me perguntou, João Paulo, o que está acontecendo nesse país? Caramba, por que não solta esse homem? Será que não vão soltar ele para ele poder ser candidato e botar esse país nos eixos de novo? Porque está uma bagunça. E daí ele falou um monte, reclamou um monte. Então, eu estou citando o exemplo desse frentista, porque eu acho que esse frentista reflete exatamente o pensamento da grande maioria da população. As pessoas, mesmo aquelas que não são politizadas, que não têm o hábito assim, de discutir política, de se inteirar como é que funciona a política, já estão entendendo o recado. E estão percebendo que o que querem mesmo com a prisão do Lula é impedir que ele volte a ser presidente. Porque o Lula está desafiando a justiça. O Lula disse para o Moro, o Lula tem dito para a Polícia Federal, o Lula tem dito para o Ministério Público, apresentem um crime que eu tenha cometido até o dia 15 de agosto. Porque se não apresentarem o crime até o dia 15 de agosto, eu serei registrado como candidato à presidência da República, vou disputar a eleição na cadeia ou solto, vou ser eleito e vou rever todas essas sacanagens que fizeram contra o Brasil e contra o seu povo. Então o Lula, com essa coragem toda, com essa confiança toda que um inocente tem, está colocando o judiciário em pavorosa e, ao mesmo tempo, passa para a sociedade, em função do judiciário não apresentar uma prova contra o Lula, a população que não é boba, não é nada, está percebendo o que está acontecendo. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, viu, Beto? Cada dia que eles manterem o Lula na cadeia, pior para eles, pior para eles. O Lula será eleito, se estiver preso, o Lula será eleito em primeiro turno com mais de 60% dos votos. E o Lula eleito presidente da República com mais de 60% dos votos, eu quero ver esse judiciário
mantê-lo na cadeia. Se o manterem na cadeia, o povo irá onde ele estiver e vai fazer o seu resgate e colocá-lo na cadeira de presidente da República. João, para a gente encerrar agora, assim, para nós encerrar, está vindo aí a eleição, né, dia 12 de outubro, e toda a transformação do Brasil vai passar pelas eleições. Mas a população, ela percebe, na conversa que a gente tem nas ruas, ela percebe que não votou muito bem na última eleição, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, enfim. Ela não votou muito bem em diversos, enfim, na política nacional, errou feio, nós erramos feio. Como ela deve agora fazer, João, você que tem experiência, conhece bem a política, principalmente a política comunitária, como é que as pessoas devem fazer para votar bem, João? Como é que nós devemos escolher bem os nossos representantes? Roberto, essa eleição vai ser a eleição mais simples para as pessoas fazerem a sua escolha. Porque antes de tudo isso acontecer no Brasil, havia uma confusão muito grande, assim, né? Dos partidos, quem é quem. Não, os partidos são tudo ladrão, são tudo bandido. Havia, assim, uma situação de vala comum. E com o que está acontecendo, está ficando muito claro. Existem partidos e políticos que defendem um projeto de país e outros partidos e lideranças que defendem um outro projeto de país. Então, nessa eleição, o que vai pegar é o seguinte: aqueles que são a favor de toda essa bandalheira que está acontecendo aqui no Brasil, né, de entrega das nossas riquezas, de retirada de direitos, de discriminações das minorias, de destruição das nossas conquistas históricas. Então, esse vai ser um grupo de partidos e de candidatos. E do outro lado, vão estar os candidatos e os partidos que defendem o direito dos trabalhadores, que defendem a indústria nacional, portanto, o empresário nacionalista, que defendem, por exemplo, um exército brasileiro nacionalista, que defende um judiciário nacionalista. Quando eu falo nacionalista, eu falo daqueles que defendem o povo brasileiro e que defendem o Brasil enquanto nação. Então, vão haver dois blocos políticos de projeto para o país muito claro. Aqueles que querem ser capachos, aqueles que são entreguistas, aqueles que são vendilhões, né, da nossa riqueza, do nosso potencial, e aqueles que defendem o Brasil e as suas riquezas, para que o Brasil e suas riquezas estejam a serviço da maioria da população. Então, vai ser uma eleição muito fácil, e eu quero afirmar, assim, com todas as letras, a esquerda, nessas eleições, vai dar um banho. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, vai para o segundo turno o Amin representando a direita, e vai o Décio Lima, do PT, para o segundo turno. E aí, no segundo turno, vai haver esse debate, porque o Amin diz que o SUS é coisa de socialista, de comunista. Olha, veja bem, o SUS, isso é coisa que o Amin disse. E o Amin vai ter que explicar isso na eleição. Além disso, ele vai ter que explicar por que retirou o direito de férias, por que retirou o fundo de garantia, por que agora a mulher grávida é obrigada a trabalhar em ambiente insalubre. O Amin vai ter que explicar essas coisas. Então, facilitou muito, viu, Beto? Essas eleições agora, no dia 7 de outubro, o eleitor vai ter mais clareza, vai estar mais transparente a possibilidade, né, dele votar. E a chance dele errar é pequena. É lógico que tem aquele eleitor que participa de uma eleição vendendo voto. E a gente não vai esperar, né, que esse eleitor corrupto, né, vote num projeto de defesa de um país e de uma nação. Agora, a grande maioria não vende o voto. A grande maioria vai votar confiando, acreditando que está votando no melhor candidato e no melhor projeto para o país. João Paulo Teixeira, foi uma alegria conversar contigo nessa tarde de hoje. Esperamos que tu venha sempre aqui, falar sempre, vamos combinar outros momentos também, para que a gente vá conversando no decorrer da nossa programação com você, que é sempre uma alegria ouvi-lo e adquirir um pouco da tua experiência. Muito obrigado, João.
Valeu, Beto, sempre à tua disposição, meu amigo. Grande abraço, muito obrigado. Muito bem, acabamos de conversar então com o João Paulo Teixeira, que é da Frente Brasil Popular, está aqui na região de Criciúma e é das pessoas que coordena aqui a Frente Brasil Popular no estado de Santa Catarina, trabalhando todos aí os movimentos sociais. Vamos agora que nós encontramos esse caminho de colocar pessoas ao vivo aqui, vamos trazer mais pessoas, vamos debater mais, porque muitas vezes é difícil as pessoas se deslocar, por exemplo, de outro estado para vir até aqui, de outros municípios para vir até aqui. Então essas pessoas agora, com essa nova forma aqui, que para tantos outros meios de comunicação já é velha, mas para nós é muito novo aqui na TV Sul, estaremos sempre trazendo um convidado aqui para falar sobre diversos assuntos, não só sobre política, mas também sobre política e na sua diversidade. Fechou, Rally? Fechou? Tem mais alguém para a gente mandar um alô para nós ir embora? Vamos lá, então? Luiz Matos, muito obrigado pela sintonia. Quem? Lisandro Rocha, que alegria recebê-lo. Ó, Cauã Coelho, o garotinho aqui do programa Bola Rolando. Giovanni Costa, lá em cima, perto do céu. Mary Cleuma, um grande abraço, muito obrigado pela sintonia. Larissa Toretti, que bom tê-la conosco. Margarete Saviato, que bom tê-la conosco. Alexandro França, seja sempre bem-vindo. Carlos Henrique, que bom tê-lo nessa tarde aqui. Terezinha Piva, que bom tê-la conosco. Paulo Sérgio Vieira, é uma alegria sempre recebê-lo. David Zabotti, grande abraço, muito obrigado pela sintonia. Ana Lu Bernardo, seja bem-vinda. Ediane Porto, que bom tê-la conosco. E Ângela Santos, seja bem-vindo. Pois é, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde. Amanhã estaremos aqui à tarde de novo ou pela manhã, Rally? Amanhã é terça. Pela manhã? Amanhã, então, às 8h30 da manhã aqui, terça e quarta às 8 da manhã. Segunda, quinta e sexta, às 5 da tarde. E terça e quarta, às 8h30 da manhã. Muito obrigado a todos, foi uma alegria recebê-los aqui. Compartilhe o nosso canal e sejam sempre bem-vindos. Bom final de segunda-feira e boa terça-feira para você que está vindo aí.